neste momento estarmos aqui na tua presença, nesse início de semana, Senhor. Agradeço também pela vida de cada filho e filha aqui presente. E que esta noite, Senhor, venha receber o esforço, o sacrifício de cada um dos teus filhos. Abra as portas da palavra, conduz a vida do enfermo, para que o abrigo fechado as portas do céu venha sair palavras que edifiquem, palavras, Pai, que acrescente no espiritual da vida de cada um aqui presente. Para que a tua palavra, Senhor, ela alcance o efeito, Senhor, ou algo ao qual ela foi necessária, Senhor, que haja libertação, que haja, Senhor, uma apropriação da forma da gente enxergar as coisas, Pai. E no dia de hoje, os teus filhos, eles venham ser ainda mais abençoados. Cuida, Pai, das coisas, da casa, de todos os aspectos da vida dos teus filhos, Pai. E essa é a nossa oração, agradecidos. Amém? Amém. Graças e paz. Amém. Tudo bem com vocês? Pergunta? Pergunta? Já? Quinta-feira aqui assim. Se não passar na prova, tem que fazer de novo. Eita. Assunto de hoje, muito interessante, eu gosto muito desse assunto. Para quem teve a curiosidade de ver os vídeos lá, ou já participou, o Epaminondas, né? Participou do seminário 7 sinais dos fins dos tempos. Esse assunto, ele é um assunto que abrange mais. 7 sinais dos fins dos tempos, que são praticamente 8 horas de vídeo, de estudo a respeito disso, ele tem um foco no arrebatamento, né? Ele vai enfocar o arrebatamento para que a gente possa compreender que nós estamos muito próximo disso. E se você não assistiu ainda, assista, porque é um complemento, a gente não vai falar sobre isso. A gente vai abrir o leque e falar a respeito dessa linha do tempo, para a gente entender o que vem depois do arrebatamento. Isso é muito importante, isso dá bastante respaldo. O assunto de escatologia é um assunto que todo cristão, pelo menos que eu entenda, gosta disso, porque é algo que a gente avança no futuro biblicamente e enxerga o que vai ter depois disso. Ainda que a gente não compreenda tudo a respeito desse assunto, porque quando nós falamos de futuro, apesar da profecia bíblica estar revelada ali na Bíblia, é algo ainda que a gente não consegue se apropriar 100% desse assunto. Mas é um assunto muito gostoso, porque a gente entende que nós temos um futuro muito mais do que simplesmente aqui na Terra. E em determinados momentos parece que não há futuro, no seguinte sentido, que a gente não consegue se imaginar lá. A gente consegue muito bem se apropriar do presente e do passado, mas o futuro ainda a gente tem uma certa dificuldade com isso. Esse assunto de futuro é importante porque muitas pessoas, elas procuram essa questão do futuro nas outras religiões. Por exemplo, nos astros, nas estrelas, na numerologia, as pessoas querem avançar isso, saber qual é a sua cor de sorte, o seu número. Biblicamente isso é pecado. Agora, conhecer o nosso futuro pela Bíblia é sabedoria. Não que a gente defenda a nossa posição, mas biblicamente nós reconhecemos isso, porque as doutrinas de outras religiões não são baseadas em Deus, são baseadas em adivinhações, em determinadas pessoas que se dizem cigano, que conhece o futuro, tem as suas habilidades, vê na borra do café, vê na tripa da galinha e etc. Então a gente reconhece isso, que biblicamente é feitiçaria. Agora, biblicamente, a gente pode olhar para a Bíblia e enxergar a gente lá. Essa é a proposta dessa aula.
Então vai ser bem interessante. Segure no banco da cadeira, aperte o cinto. Vamos começar com esse versículo, Apocalipse 1:19, que diz assim: portanto, escreve sobre o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. Eu passei nos grupos de aí, se você tiver com Wi-Fi, parece que só 4 pessoas não tinham recebido, da última vez que eu vi. Tem um PDF aí com todos os versículos que a gente vai ler. Se você quiser abrir o celular, não no WhatsApp, só olhando o PDF lá, prestando atenção naquilo que a gente vai ler, para você não perder nada desse assunto. Então nós reconhecemos esse versículo aqui. João, ele foi uma pessoa que assentava-se próximo de Jesus, colocava o peito, colocava a cabeça no peito de Jesus, ele reclinava até Jesus, foi o discípulo amado de Deus e amava muito ao Senhor, foi o único discípulo que esteve com Jesus até o último momento. No julgamento ele foi lá porque ele tinha conhecimento do Sinédrio. Ele esteve com Jesus todo momento. Fora ele, todos os discípulos, inclusive Pedro, que a Bíblia evidencia, fugiram. E Pedro esteve lá meio perdido ali, depois negou e foi embora. Mas todos os discípulos deram linha. Então João foi o único que ficou. E a ele foi dado esse privilégio do livro de Apocalipse, essa revelação tão profunda de 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás. Foi uma pessoa que Deus entregou essas revelações todas. E ao revelar tudo isso, Deus mandou ele escrever tudo aquilo. Por isso que chegou até os nossos dias. E ele dá uma boa ideia daquilo que vai acontecer. Tem muita gente que fala, livro de Apocalipse é muito difícil de entender. Na verdade, ele é um livro de revelação, é um pouco complexo de poder fazer as ligações entre uma coisa e outra, mas a partir do momento que você conhece os períodos, que você liga um ponto no outro, você vai começando a ler o livro de Apocalipse com outro prisma. Você começa a enxergar os versículos aplicados a uma linha do tempo. E aí você consegue compreender muito mais fácil o livro de Apocalipse. Então, para quem viu lá a lição que eu mandei, acho que foi na sexta-feira ou no sábado, se não me engano. Se você não leu, não conseguiu ler aquela lição toda, leia. É muito importante você ler aquilo lá para você, se você não leu ainda. E o livro de Apocalipse, bem legal. Arruma um tempinho aí durante essa semana, ou durante esse feriado aí, e faz essa leitura que vai te acrescentar muito. E eu espero contagiar vocês a amar esse assunto, assim como eu gosto muito desse assunto. Amém? Amém. Nós vamos para uma linha do tempo, de 1 a 7, e aí a gente vai comentando algumas coisas. Por que é tão importante nós estudarmos a respeito desse assunto? Por que é tão importante a gente compreender esse assunto? Eu vou dar pelo menos 3 razões básicas para vocês, o porquê que é importante. Primeiro fator, quando nós entendemos esse assunto, nós buscamos ser justos, buscamos a justiça de Deus. Em primeiro lugar, como vocês assistiram, presenciaram na aula da doutrina da redenção, o primeiro ato de justiça do ser humano é a justiça em Cristo. Quando nós assumimos o sacrifício de Jesus para nós, e esse sacrifício nos faz justos, nos santifica, perdoa o nosso passado e os nossos pecados. E a partir disso nós compreendemos que nós precisamos ser parecidos com Jesus. Leamos esse texto de Tito 2, 12 e 13. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança
o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós compreendemos a esperança, nós compreendemos que nós precisamos ser justos, aguardar com santidade a sua vinda. A Bíblia diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está no livro de Hebreus. Então a gente precisa buscar esse assunto para que a gente possa se santificar. Como me ajudou estudar a respeito desse assunto? Há 5 anos atrás eu tive esse despertamento a respeito disso e vasculhei a respeito desse assunto. Isso me fez crescer espiritualmente muito. Então a gente precisa entender a respeito dessa esperança. Falar em esperança, o apóstolo Paulo diz assim: agora, pois, permanecem o amor, a esperança e a fé. E se nós pegarmos esses 3 itens, o amor vai permanecer, porque lá no céu, na glória, na presença de Deus, não haverá mais necessidade de esperança, porque já estaremos na nossa esperança. Lá não vai precisar mais de fé, porque nós estaremos ao vivo e a cores, presenciando tudo aquilo que nós sempre cremos. Agora o amor vai permanecer, porque o amor vai permanecer entre nós e Deus e entre os irmãos. Agora a esperança, ela nos leva a esse objetivo final. Então é importante nós termos a questão da esperança. A outra coisa que nós somos despertados é o temor. Temor não é medo, temor é respeito, é obediência. O temor, ele vai lá no livro de Provérbios dizer que é o princípio de toda sabedoria. Se nós tivermos o nosso quarto ou o nosso local de trabalho lotado de diplomas de todo tipo de faculdade e de cursos de especialização e de PhD, mas nós não temendo a Deus, nós não teremos nada de sabedoria, zero no quesito sabedoria, porque a sabedoria é diferente do conhecimento. O conhecimento vem quando você adquire. Agora a sabedoria, ela vem de Deus. Então a sabedoria não vai nos levar ao temor. Conhecer ao Senhor nos gera temor. Hebreus 4:13 diz assim: e não há criatura alguma encoberta aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Quando nós estudamos esse assunto, nós vamos entender que um dia nós vamos comparecer diante de Deus, de uma maneira ou de outra. A Bíblia diz também em Hebreus que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hoje eu estive no velório do meu padrinho, 84 anos, logo cedo, e a família toda católica ali. E eu pude compreender, Deus falou mais uma vez esse versículo forte no meu coração. Como é importante, a Bíblia diz que na casa do luto há mais sabedoria do que no local de festa. Porque a gente faz a gente rever os nossos conceitos e o futuro que nós teremos, que é bem próximo desse acerto de contas. Então isso nos dá temor, nos dá reverência ao propósito de Deus. E o terceiro item, quando nós estudamos a respeito desse assunto, é gerado em nós amor. Porque o amor, ele parece que é o final de todas as coisas. O que é teologia? Ou seja, o que é serviço cristão? Como o pastor Ney falou, é a teologia aplicada. E quando nós aplicamos a teologia, isso é amor. O final de tudo é amor. Se eu tiver muito conhecimento, mas inchado nisso, não é amor. Agora, o conhecimento com humildade gera amor, gera serviço para as pessoas. E quando nós estudamos a respeito disso, nós amamos mais a Deus, porque nós temos noção de tudo aquilo que Deus projetou. Nós amamos não porque nós somos bonzinhos, mas nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19.
Então, o amor que o Espírito Santo derrama no nosso coração é gerado porque nós conhecemos ao Senhor, nós temos esse contato, Ele nos contagia, Ele nos amou primeiro de uma maneira incondicional, e isso nos constrange a fazer algo por Ele, pelo reino dEle, a estarmos mais próximos dEle. Então, quando nós conhecemos esse assunto, nós amamos mais a Deus. Se você começar a olhar as coisas, duas óticas que nós precisamos na Bíblia. Nós precisamos na Bíblia de uma cosmovisão. O que é cosmovisão? A maneira que eu enxergo o mundo. E qual deve ser a cosmovisão do cristão? Deve ser bíblica. E para a Bíblia nós temos que enxergar de duas maneiras. Nós precisamos enxergar de uma maneira global, ampla, sabendo tudo que ela nos revela, mas num olhar só, num contexto só. E a partir disso você começar a focar em determinados pontos, estudando esses determinados pontos. E nós vamos ver essa linha do tempo, como que é lindo o projeto de Deus. Deus usou, tem muita gente que fala, mas por que Satanás existe? Não seria muito mais fácil? Mas Satanás e os seus demônios estão dentro do propósito de Deus para tentar a humanidade. Parece esquisito isso, mas não é. O ser humano ele precisa de passar nesse teste, nessa autoseleção. Então Deus usa, até a Bíblia diz, eu crio o mal. Por que Deus cria o mal? Não que ele seja mal, mas ele cria o mal por um propósito. Deus criou Satanás por um propósito e nada fugiu do controle dele. Então Deus, nessa autoseleção, está selecionando os seus filhos. E para não ficar algo pessoal, é nós praticamente que fazemos. Deus dá todas as armas, deixa para nós à disposição, tudo aquilo que nós precisamos para ser salvo. Deus deu a escada da terra ao céu, que é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus senão por Jesus. Então, quando nós conhecemos amplamente tudo isso, o projeto de Deus, e nessa aula dá para ter uma dimensão desse projeto, nós vamos amar mais a Deus. Tem gente que tem raiva de Deus, até blasfema e fala, por que a minha família tem essa doença, por que aquela criança morreu, por que isso, por que aquilo, é tantos porquê, mas não para conversar com Deus e entender o propósito dele. Bom, falando nisso, nós entendemos, né, por que nós estudamos, para ser justo, para amar mais o Senhor e para que nós venhamos ter temor. O segundo ponto que eu quero comentar com vocês brevemente é um assunto na teologia, principalmente quem usa esse argumento, são os pentecostais tradicionais. Os pentecostais, eles entendem essa linha do tempo dessa maneira. Como? Através do dispensacionalismo. É dividida a história em 7 dispensações, e essas 7 dispensações vai contar um pouquinho de como Deus teve contato ou se relacionou com a humanidade em determinados períodos. O primeiro período que Deus se relacionou com o homem foi no período da inocência. Essa é a primeira dispensação. Tem um livro apócrifo que conta que o homem pecou quando ele tinha 30 anos, após quando Deus fez. Isso não é para vocês assinar embaixo, é só um dado que eu estou falando, porque eu nunca ouvi ninguém falar disso, e nesse livro está lá. Não que seja a realidade, tá bom? Mesmo porque eu não estava lá. Mas a inocência foi o período que Deus se relacionou com o homem intimamente, como seu próprio filho, e ali ele estava no jardim do Éden, passeava, à viração do dia, comungava com Adão e Eva. Só que acabou esse período a partir do momento que o homem pecou, comeu da árvore da árvore do conhecimento do bem e do mal, e essa árvore deu a ele consciência
do pecado, revelou ao homem o pecado, e aí começa um novo período, o período da consciência. Esse período quando o homem sabia discernir entre o bem e o mal. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano. Provavelmente teve ali no início, quando houve a Torre de Babel, que o homem começou a se organizar e gerar as suas próprias leis, né, estabelecer os seus princípios fora daquilo que Deus já tinha ordenado. E aí passou esse governo humano, chegou até os patriarcas. Os patriarcas é conhecido como o início, o primeiro patriarca, Abraão, depois Isaac, o seu filho, depois Jacó, filho de Isaac. Então esse período aí é chamado período dos patriarcas. Por quê? Porque teve uma grande significância para o ser humano quando Deus olhou dentre todos os povos, escolheu uma família, a família de Abraão, e resolveu fazer dessa família um povo. E desse povo saiu o povo de Israel. Esse povo de Israel, chegando até a quinta dispensação, através de Moisés, lembra que Abraão, Isaac e Jacó, ele teve 12 filhos. Seus 12 filhos, eles tiveram alguma história, venderam ali José, foi parar no Egito, e aí veio a fome. Egito salvou toda a sua família, resguardou dentro do Egito, mudou o faraó, e o faraó começou a oprimir o povo de Israel, que já estava grande. E nesse momento, entrou o desespero das pessoas, começou a ser subjugado, e clamaram a Deus, e Deus enviou Moisés, libertador do povo de Israel, e mandou eles para a terra de Canaã. Essa história vocês conhecem. Lá, no caminho, Deus deu para Moisés as leis. Essas leis serviriam como um aio. O que é um aio? É um tutor. O que é um tutor? É alguém que vai te levar de um ponto até outro que você possa andar com as suas próprias pernas. Mas é alguém que vai te guiando. Então a lei, o período da lei, através de Moisés, foi usado para que o homem aprendesse, começasse a entender as leis de Deus, o projeto de Deus, e através daquilo ele obedecesse. As leis, elas não eram simplesmente esses 10 mandamentos que a gente reconhece. Daqueles 10 mandamentos surgiram-se como ramificações mais de 600 mandamentos. 618, se não me engano. Alguma coisa assim. E aí, esse compêndio de leis nunca foi como um objetivo para salvar o homem. A lei não salva, não tem como. Porque a lei só vai dizer o que é pecado. Faça isso, não faça isso. Então, a lei é algo que trouxe um momento para o ser humano que estava engatinhando como povo de Deus, e era de responsabilidade do povo de Israel passar a lei para as pessoas. Como se fosse um evangelismo, era chamado de proselitismo, tornar alguém judeu. Esse era o objetivo do povo de Israel. Só que Jesus, ele censurou duramente, porque Jesus disse para os fariseus, para todas aquelas religiões, para os sacerdotes, dizendo assim: vocês estão colocando um fardo pesado no povo, coisa que vocês não querem levantar nem com o dedo. Vocês estão colocando. Então, o que acontece? Vocês não entram no reino do céu e não deixam ninguém entrar no reino do céu. Vocês não estão cumprindo o papel que foi dado a vocês, que era trazer a luz às nações. E aí, Jesus censurou o povo de Israel. Aí o que aconteceu? A graça veio por intermédio de Jesus. João 1,17 vai dizer assim: porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Então, através de Jesus, constituindo a sua igreja, teve um período chamado período da graça, a qual nós vivemos nos dias de hoje. E graça não é a possibilidade de pecar deliberadamente, como as pessoas hoje em dia têm um costume. Graça é a possibilidade de ser salvo através do sacrifício de Jesus. E aquilo que as pessoas achavam difícil,
acaba se tornando um pouco mais difícil, de tal maneira que na pregação de Jesus, os discípulos disseram para Jesus: mestre, isso aqui é impossível para os homens se salvar. Aí Jesus disse: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então a possibilidade não estava em um homem guardar tudo aquilo, mas sim dar espaço para o Espírito Santo trabalhar dentro do ser humano, para que o ser humano viesse a viver uma vida santa. Então a lei que estava escrita em tábuas, ela se transportou para a nossa consciência, para a nossa mente, através do Espírito Santo. De tal maneira que os judeus comemoravam o Pentecoste como a lei, uma descida da lei a Moisés. Essa festa de Pentecostes, comemorada lá em Atos 2, não é uma festa cristã, é uma festa judaica referente àquilo que tinha acontecido lá no monte, onde Deus deu as leis para Moisés. Só que foi um cumprimento da lei, um cumprimento dessa festa. Quando você lê escrito assim, ó, e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Por quê? Cumprindo-se. Porque aquela festa era um apontamento daquilo que iria acontecer no futuro, aonde Deus deu para o ser humano, não mais as leis escritas, mas na tábua do seu coração, como forma de consciência, que o homem, antes de fazer alguma coisa, já sabe se está certo ou errado. Então o Espírito Santo nos foi dado para nos conduzir. Isso é uma maioridade espiritual, porque não é necessário você ficar perguntando para ninguém: ô irmão, isso é pecado? Na verdade, a gente, quando pergunta isso, já quer uma confirmação para o nosso erro. Ver se alguém tem a mesma ideia da gente, e aí eu jogo a culpa nele. Sendo que todo cristão tem o Espírito Santo. O cristão que é nascido de novo, ele tem o Espírito Santo e a possibilidade de discernir o pecado do bem, né, que ele pode fazer. Então a graça e a verdade vieram por Jesus, a revelação de tudo isso. Então nós estamos nesse período. Esse período vai durar até a grande tribulação, onde vai se dar um outro período chamado de milênio, que é a 7ª dispensação. Então o milênio é um período que nós vamos comentar mais para frente, nos próximos slides. E esse milênio é exatamente um período de reinado do anticristo. Tudo que o homem não conseguiu fazer nesses 6.000 anos, Deus vai mostrar, o próprio Jesus vai reinar na terra e demonstrar como se faz. Deus deu esse reinado para Adão, e Adão ele acabou perdendo essa autoridade quando pecou. Ele dispôs de toda a sua autoridade. Nós vemos isso lá no deserto, quando Jesus estava sendo tentado. Nós vemos o diabo dizendo assim para Jesus: todos os reinos desse mundo eu te dou, se prostrados me adorares, porque a mim foi dado. Olha, quem que deu esse governo para o diabo? O próprio Adão, quando pecou. E aí, Jesus, quando morreu, ele desceu às partes mais baixas da terra, tomou nas suas mãos a chave da morte e do inferno, e disse para os seus discípulos: a mim é me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus, ele resgata toda essa autoridade e entrega a quem? Respondam para mim, para quem que Jesus entregou essa autoridade? Para mim. Para a igreja, né? Para nós. Para a igreja. Porque ele disse para a igreja: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O que 2 de vós concordares na terra, será concordado no céu. A glória que Jesus tinha antes da fundação do mundo, ele também deu para a igreja. Está lá em João 15. Então, esse assunto é fantástico. Bom, é essa maneira que os dispensacionalistas enxergam a história em 7 dispensações. A gente só deu uma explanada nisso, e a gente vai caminhar um pouquinho mais, porque agora nós vamos falar a respeito das correntes teológicas para o arrebatamento. Só falta uma dispensação. Certo. Então vamos lá. Isso é motivo de alegria. Olha lá. Correntes teológicas para o arrebatamento. Existem maneiras
que os cristãos enxergam o arrebatamento. Certo? Vamos ler João 14, 2 e 3, porque isso é uma verdade. Não importa da maneira que as pessoas acreditam. Isso é um fato inegável e bíblico, o arrebatamento. João 14, 2 e 3, Jesus disse assim, ó, qual é o propósito do arrebatamento? Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver estejais também. O propósito de Jesus com o arrebatamento é tornar a igreja para perto dele. E a igreja, como eu disse aqui, lá em Efésios, nós temos uma nítida ideia disso, que é o tesouro escondido. A igreja é aquilo que estava escondido em Cristo. Então, lá no Antigo Testamento, as profecias não revelavam a igreja, revelavam o Messias. Só que de dentro do coração do Messias, do Jesus Cristo, saiu o projeto que é a igreja, que é a maneira de Cristo governar no futuro, através dessa comunhão entre a igreja e Cristo. Então, nós teremos algo semelhante a um casamento. E esse casamento, essa união de propósitos, vai ser com a igreja de Cristo. Bom, mas isso existem 3 maneiras de você enxergar, de as pessoas enxergar. A primeira delas é o pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo acredita que Jesus volta depois da grande tribulação. Então, quem acredita dessa maneira se prepara para enfrentar a perseguição, as catástrofes, o anticristo, se prepara para enfrentar falta de água, falta de comida, se prepara para enfrentar dizer não para o sinal da besta em adoração. O pastor Alan Capriles, ele prepara a igreja para eles entrarem nisso aí, estocando água, estocando grãos. Então eles têm certeza de que eles vão entrar na grande tribulação. Existe uma outra maneira de você acreditar, que são os mesotribulacionistas, aonde Jesus volta no meio da grande tribulação. Então essa maneira de as pessoas acreditarem, elas passam por um tempo, presenciam o anticristo fazendo todas as suas coligações, presenciam um pouco do catástrofe, e no meio, Daniel ele separa uma semana no meio. Apocalipse também separa em 3 anos e meio ou 1246 dias. Em períodos. Essa é a separação. Mas por que a Bíblia separa a grande tribulação em 2? Porque na primeira metade da grande tribulação, dessa semana, escrita por Daniel, vai ter um momento de aparentemente paz entre as nações. E depois disso, ou melhor, é um tratado que o anticristo faz entre Israel e as nações, junta a terra inteirinha como um povo só. E aí depois que ele consegue fazer isso, ele no meio do seu tratado, ele quebra o seu contrato e começa a perseguição. A Bíblia diz: quando vos disserem a segurança, a paz e segurança, haverá repentina destruição. Talvez isso se refira exatamente ao momento que o anticristo ele se revela como um homem mau, como um ímpio. Talvez possa revelar também as catástrofes que vão acontecer na grande tribulação. Assunto daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas é certo que os mesotribulacionistas acreditam na vinda de Cristo de uma maneira da metade da semana. Os pós-tribulacionistas então acreditam na vinda de Jesus como um evento único. E
existe a versão dos pré-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas acreditam que Jesus volta antes da grande tribulação. Eu não vou meter o pau nos outros, mas eu quero falar para vocês das 7 boas razões para vocês entenderem por que eu, pastor na Igreja Nasci para Deus, defende essa ideia. A verdade é uma, que haverá uma pessoa só certa nisso, né? Ou Jesus volta antes ou no meio ou depois. Só vai ter um, Tem jeito. né? Então façam as suas apostas devidamente conscientes. Já falei as duas, vou defender agora a versão dos pré-tribulacionistas como eu. Primeiro, está aí na lição que eu mandei para vocês. O primeiro argumento que a gente usa para isso seria a eminência. O que é a eminência? É a volta de Jesus a qualquer momento. Para nós que estudamos os sinais, não há mais nenhum sinal para que Jesus venha. Não existe nenhuma profecia que anteceda a vinda de Jesus no momento que não foi cumprida ainda. Existem profecias pós-arrebatamento, coisas futuras. Mas profecias que, segundo os estudiosos das profecias bíblicas, dizem isso, que não existe profecia nenhuma que precise ser cumprida ainda, que seja antes do arrebatamento. Existem alguns teólogos que dizem que o templo de Jerusalém, o terceiro templo, precisa ser reconstruído. Mas eu digo que não. E falo por quê. O templo de Jerusalém precisa ser reconstruído, sim, para que o anticristo entre lá e se declare Deus. Agora, por que não precisa ser antes do arrebatamento? Porque isso vai acontecer no meio da grande tribulação, que ele vai se virar contra os judeus e os perseguir. Hoje existe tecnologia o suficiente para fazer o templo em menos de um ano. Se o Edir Macedo construiu rápido aqui, imagine os judeus como nação. Eles têm muito mais poder aquisitivo do que Edir Macedo e a igreja... É um país, né? Fazendo. Igreja Universal. Obrigado. Então, os judeus têm um Instituto do Templo. Esse Instituto do Templo já tem todos os utensílios que eles precisariam usar no templo. Se você for ver lá no livro de Êxodo e Levítico, você vai ver lá todos os utensílios que Deus mandou fazer para que fosse utilizado, a bacia, a arca e tal. E vocês lembram da arca, né? Sim. Lembram que eu falei aquela história da arca? Enfim, a tecnologia deles está muito avançada a ponto de eles fazerem muito rápido um templo. O que tem também? Qual o problema, na verdade, seria para eles não terem reconstruído o templo? A mesquita de Omar, que está no lugar que foi reconstruído em cima das ruínas do templo. E eles falam que não, que o templo foi reconstruído em outro lugar, da onde ninguém. Mas existe o estudo que a mesquita de Omar, o Domo da Rocha, foi construído em cima das ruínas. E eles querem reconstruir lá. Então eles precisam disso, dessa liberação dos palestinos para não ter guerra. Eles não querem fazer isso debaixo de guerra, mas nada impede de que isso aconteça, ou com um tratado de paz, ou com guerra mesmo. Mas vai ser reconstruído. E então isso não seria exatamente um quesito para a vinda de Jesus, né? Poderia confirmar, sim, mas não há necessidade biblicamente. Então nós vamos ver aqui a eminência. A questão da eminência, ela faz parte do pensamento dos cristãos da igreja primitiva. E nós temos uma ideia às vezes vaga da igreja primitiva. Nós pensamos assim, a igreja primitiva era primitiva. Brincadeira, tá? Então a igreja primitiva ela tinha uma base de fé. Na verdade, a igreja primitiva foi um modelo de fé. Se tinha alguém que conhecia a Bíblia, era eles. E nós podemos conhecer também estudando. Agora, como eu disse aqui em algumas aulas, nós temos lá em Hebreus 6 doutrinas rudimentares que
são até coisas esquecidas. Doutrina da imposição de mãos. Eu nunca ouvi uma pregação, tem gente que ouviu, e aí a gente foi estudar esse negócio aí. Então, doutrina da fé em Deus, doutrina de obras mortas, doutrina do juízo final, do juízo eterno, enfim, são 6. Então eles tinham a base, isso para eles era leitinho, era para o cristão que tinha acabado de aceitar Jesus, tinha que conhecer aquele negócio. Depois eles partiam para outras coisas mais profundas. O que será que o apóstolo Paulo ficou pregando naquela noite que ele virou a madrugada, naquela vigília? O que será que ele ficou pregando lá? Teve um doido lá que ficou dormindo na janela e caiu lá. Mas o resto estava tudo de... só teve um que dormiu. Agora os outros ficaram tudo ali, ó. Passaram a madrugada, a noite inteira ouvindo aqueles milagres. Você vê, Marta e Maria, elas tinham noção do juízo eterno. Jesus chegou lá e falou assim: não, vou ressuscitar o Lázaro. Não, eu sei que o Senhor vai ressuscitar no último dia. Ela sabia de doutrina da ressurreição dos mortos. Marta e Maria, por quê? Porque eles assentavam aos pés de Jesus, ouvia Jesus falar. Essas doutrinas, eles tinham um conhecimento massivo de toda a Bíblia. Então, nós precisamos entender o quê? Se fazia parte dos pensamentos da igreja primitiva, por que não nós? Então, nós precisamos entender que apesar de o povo de Tessalônica, eles tiveram um erro doutrinário que o apóstolo Paulo corrigiu, que foi do quê? Eles estavam numa tribulação tão intensa que eles estavam pensando que o imperador era o anticristo. E aí eles já imaginavam que eles estavam pertinho do arrebatamento. E aí o apóstolo Paulo foi e corrige aquele erro doutrinário. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele tinha convicção que o arrebatamento seria para aqueles dias. E essa ideia sempre foi uma ideia cristã. Isso pode te afastar um pouquinho. Ah, mas se eles pensavam, então tem mais 2000 anos para frente. Na verdade, não. Na verdade, isso é parte do coração do cristão, o arrebatamento. Agora, nós temos evidências suficientes que no passado precisava acontecer muita coisa ainda. Por exemplo, Daniel é o único que diz a respeito da tecnologia avançada dos dias de hoje para que ocorresse o fim. E para que a tecnologia avançada? Para que ocorresse o fim, porque o anticristo não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Através da tecnologia ele se reúne, ele se agrega desses valores. Não toda, mas o conhecimento parcial das pessoas ele vai ter. Olha só como nós estamos próximos do arrebatamento. A Bíblia fala que... Não, vou falar isso depois, deixar vocês curiosos. Mas a respeito do arrebatamento, vamos defender aqui a segunda causa que nós precisamos acreditar que o arrebatamento é a qualquer momento. É pré-tribulacionista. A grande tribulação não é para a igreja. 3 textos aí, 1 Tessalonicenses 1 e 10, 1 Tessalonicenses 5 e 9, Apocalipse 3 e 10. Vai dar-nos a entender que a tribulação, a grande tribulação não é para a igreja. Jesus vem para livrar a igreja da grande tribulação. E esse nome, arrebatamento, se dá da palavra rápido. Rápido é arrancar com força e rapidez. Isso é arrebatamento. Um outro evento que a gente precisa distinguir é vinda de Jesus. Vinda de Jesus é diferente de arrebatamento. Arrebatamento, rápidos. Vinda de Jesus, parousia, do grego, que se fala de um momento da vinda de Jesus visível. A vinda de Jesus visível acontecerá no final da grande tribulação. Então esses dois eventos eles se diferenciam. Não é um só como os pré-tribulacionistas, como os pós-tribulacionistas acreditam. Bom, a grande tribulação não é para a igreja. Então para quem ela é? Para Israel, que não recebeu Jesus. E Israel ele acaba metendo os pés pelas mãos
quando toda a esperança deles estavam baseadas no Messias, e eles perderam esse momento por não entenderem que Messias vinha em primeira instância para salvar o povo dos seus pecados. E a Bíblia dá duas revelações no Antigo Testamento do Messias. Um homem que iria ser sofrido, homem de dores, que iria levar sobre si a iniquidade, que iria ser espancado, e a outra face de um Messias poderoso vindo num cavalo branco. A necessidade política deles eram tanta nessa época de domínio de Roma, que eles preferiram acreditar no Messias político e perderam a revelação daquilo que Deus tinha para eles. Eu quero fazer um paralelo com vocês, não causando muita polêmica, guarde o coração, mas será que nós, brasileiros, não estamos vivendo num momento de Bolsonaro, de tamanha ânsia para melhorar o país e a política, que a gente vai esquecer de que nós não somos simplesmente cidadão da terra, mas sim também cidadão dos céus? Então o conselho que eu vou dar para vocês é equilíbrio. Equilibre as suas emoções, porque nós não podemos ficar esperançoso, né? O Bolsonaro, 3 palavras que fala, 4 é Bolsonaro, Então, não nada contra, foi o melhor que o país pôde escolher, amém por isso, mas Deus, para a igreja, para o Brasil e etc, nós não podemos ignorar que nós não somos simplesmente cidadão brasileiro, nós somos cidadãos do céu. Quero só lembrar para vocês o que aconteceu com o povo de Israel. Estavam vivendo um momento tão ansioso político ali, que queriam libertação política, que eles perderam um momento precioso da vinda do seu Messias. Isso é um alerta para nós. Fala que não é? Então a gente precisa se equilibrar enquanto há tudo isso. Eu sou o equilíbrio da Joelma. A Joelma me equilibra e eu equilibro ela. Então a gente precisa ter esse equilíbrio político e espiritual. Amém? Amém ou amém? Amém. Então, o que a gente precisa entender? Que os ciclos eles se repetem. Outra coisa interessante, no momento que o povo de Israel estava vivendo essa ânsia de um Messias, eles estavam calculando o tempo pelos cálculos de Daniel. Eles tinham aquela ciência, aquele conhecimento que eles bateram exato ali, ó. Tem que nascer agora o Messias. Tem que estar aqui entre nós o Messias. Eles acertaram, as contas bateram. Só que eles erraram porque não reconheceram a figura. A expectativa era... Eles perderam um momento pela expectativa de estar em outro canto. Então, olha que interessante. Dizem que o calendário judaico, que é 5.779, ele foi alterado porque caiu em Jesus. E aí eles tiraram parte da história, mais de 200 anos, porque o calendário ultra-ortodoxo, algumas pessoas comentam isso, que cai em 6.000 anos. Se você fizer uma contagem por genealogia e livros históricos em paralelo, entrelaçando a história, dá 6.000 anos. Não dá 5.779. E isso é importante, porque em 6 dias Deus fez tudo e no 7º descansou. Isso é um sinal que o 7º é o milênio. O 7º milênio é o milênio. Ou seja, no ano 7.000, no 6.000 começa o milênio. E isso é um dos sinais que a gente comenta nos sinais dos fins dos tempos. Para quem que é a grande tribulação também? Para a prostituta. A prostituta é interpretada pela Bíblia como uma falsa religião. Alguns apontam diretamente como a Igreja Católica, que se prostituiu através dos templos, que matou. É um relato bem nítido da história da Igreja Católica, quando você lê lá em Apocalipse 19. Alguns apontam que é o islamismo, né? Tem alguns que apontam o islamismo, mas enfim.
E também a grande tribulação é para os ímpios. Quem que são os ímpios? Ímpio não é aquele que é mau, é aquele que não é santo, conhece a santidade e pratica o errado, ou seja, os falsos cristãos. Também poderíamos colocar todas aquelas pessoas que se esquecem de Deus. Então, a grande tribulação, a Bíblia diz lá em Provérbios que o chicote é para as costas do tolo. E então nós entendemos que o quarto motivo é que o arrebatamento será algo repentino, no abrir e fechar de olhos. Se será rápido e repentino, não vai ser algo esperado. Por exemplo, o pós-tribulacionista pode fazer uma continha assim, ó, 7.000 anos, ou seja, 7 anos, certo? Da grande tribulação. Então, quando o anticristo se manifestou aqui, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, Jesus volta. Agora a Bíblia diz que é um abrir e fechar de olhos. O que significa isso? Um momento ínfimo. Lá no grego fala átomos, partícula que antigamente o pessoal considerava indivisível, menor partícula da matéria. Hoje em dia os físicos aí já dividiram mais, os quarks, etc. Então, o quinto ponto que a gente entende é que o versículo de Apocalipse 11 e 18, vamos abrir lá? Alguém abre para mim Apocalipse 11 e 18? Esse versículo ele dá a ideia de momentos diferentes, ou seja, a situação diferente em um momento só. Alguém achou? Sim. Pode ler? Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Olha, esse versículo só dá a ideia de juízo e de galardão ao mesmo tempo. Exatamente isso que nós, pré-tribulacionistas, acreditamos. Que na terra, enquanto na terra vai estar acontecendo a grande tribulação, no céu, festa. Sexto, a questão do detentor. O que é o detentor? A Bíblia traz um papel muito importante, que enquanto o detentor não for removido, o anticristo não se manifesta. E o detentor, nós entendemos que é o Espírito Santo, que barra a manifestação do Espírito do antimessias, do anticristo. Então, enquanto esse detentor não for removido, o Espírito do anticristo já atua, mas ele não se manifesta. Ele atuou em Hitler, ele atuou em diversos imperadores, diversas pessoas ruins, mas ele não se manifestou em pessoa encarnada. Então, o anticristo, ele só se manifesta quando o Espírito Santo for tirado. Então, o Espírito Santo ele vai ser tirado da terra ou seja, o Espírito Santo que foi dado à igreja na época da graça, Jesus, ele foi assunto ao céu para que o Espírito Santo descesse e trabalhasse em nosso coração, trabalhasse na igreja, foi dado à igreja. E aí o Espírito Santo, ele encerra o seu papel quando a igreja sobe. Só que o Espírito Santo vai sumir da terra? Não. Porque o Espírito Santo, ele é onipresente. Então o que vai mudar? A forma do Espírito Santo atuar. No Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo era de forma esporádica. Ele tomava posse de Sansão, Sansão quebrava tudo e vencia as guerras. O Espírito Santo vinha em Davi, ele tocava a harpa e Saul era liberto. O Espírito Santo vinha num profeta, enchia a boca do profeta, o profeta falava aquela palavra e a atuação parava.
Então o Espírito Santo, ele provavelmente vai atuar na terra dessa maneira. Não dessa maneira que nós temos hoje em dia, com os dons espirituais, com a glória de Deus, enfim. E a sétimo argumento, por que nós entendemos que é pré-tribulacionista, aí é por minha conta. Se achar que é doido essa história, deleta. Fica com 6 só. Ou com 5. O meu argumento é a tipologia de Daniel e seus amigos. Eu fiquei com uma dúvida a respeito do Espírito Santo, detentor de Hitler. Eu fiquei com uma dúvida assim, que o espírito maligno não se manifestou, porque ele estava com o Espírito Santo, não deixou. Sim, ó, a atuação do Espírito Santo foi dada à igreja, e o Espírito Santo habita na igreja e atua na terra. Enquanto o Espírito Santo não parar essa atuação, embora o espírito do anticristo ele atue, ele não se incorpora em um personagem chamado anticristo. Entendeu? Então essa personificação vai ser uma pessoa. O espírito do anticristo ele atua de maneira na surdina, não em pessoas exatamente. Ele teve algumas participações, no caso de Hitler, ele participou, ele não incorporou, entendeu? O anticristo será uma maneira de Satanás incorporar mesmo em uma pessoa, entendeu? E sem impedimento, né? Sem impedimento, para fazer tudo o que ele quiser. O Espírito Santo não vai estar mais aqui, é força total. Isso. É um mal operando de Exato. forma total. Quando tem a pessoa possuída por algum demônio, o Espírito Santo está da mesma forma. Sim, mas o que acontece? A atuação vai ser diferente. Por exemplo, o anticristo ele vai ter a liberdade para perseguir todos os cristãos que ficarem, todos os judeus, entendeu? Que ele não tem a liberdade de fazer enquanto o Espírito Santo estiver na terra. Ele detém, porque na verdade nós chegamos no momento Isso. também, né? Ele detém a atuação que vai ter no momento da grande tribulação. A gente chega lá e você vai ver como que a atuação dele é grande. Então, o sétimo argumento seria a tipologia de Daniel. Vamos lá. Daniel é uma história meio que misteriosa. Vamos entender. Daniel e os seus amigos faz parte de um povo só. Eles provavelmente andavam juntos. Daniel teve sonhos e revelou. O rei teve sonhos, Daniel revelou. E foi aquele mover e tal. E ele foi promovido no reino de Nabucodonosor. Só que tem dois assuntos que a Bíblia não revela o que está acontecendo. Primeiro, que é os seus amigos, quando Nabucodonosor constrói uma estátua, e aí coloca lá e tinha que todo mundo adorar. Então, Daniel, ele revela aquele sonho lá e tal, e fala que ele faz a estátua. Só que nós vemos, nesse momento de adoração, nós vemos Ananias, Misael e Azarias não se prostrando. E a Bíblia some com Daniel. E aí eles foram os 3 jogados na fornalha, que foi acesa 7 vezes. Pois num outro momento nós vemos Daniel jogado na cova dos leões e os seus amigos não estavam. Pelo mesmo fator, que eles fizeram um decreto de que não podia orar durante aquele tempo. E aí Daniel foi pego orando e foi jogado na cova dos leões. Seus amigos somem da história. Então o que a gente entende? Nabucodonosor é uma tipologia do anticristo, que estabelece a sua estátua para que haja adoração. Daniel é o exemplo da igreja, que passou pela cova dos leões, significa as tribulações que nós estamos passando nos dias atuais, que são como tentações que o diabo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então aí os leões, segundo alguns historiadores, eram 70 leões lá na cova. E, no caso, a fornalha seria o período de grande tribulação, que é o período que os 3 passam, que é o simbolismo de Israel. Então, qual que seria o resultado?
o Daniel não vai estar na fornalha, nem os amigos na cova, significando que a igreja não vai passar pelo período de grande tribulação, que é a fornalha aquecida 7 vezes. E o povo de Israel está, de certa maneira, letárgico, ou seja, eles estão sonolentos, eles estão, a Bíblia fala que esse momento é um momento que eles ficaram em stand-by, né, porque eles rejeitaram Jesus. Então nós vemos o período da igreja se manifestando e logo depois o período para os judeus, que seria o período da grande tribulação. Deu para entender essa analogia? Um não estava num lugar, outro estava no outro, mas a Bíblia esconde. Eu tenho para mim que isso é um assunto misterioso, mesmo porque Daniel é uma pessoa que tem visão do futuro e tem visão, as visões dele são muito parecidas com as visões de João no livro de Apocalipse, que também é o único que aponta algo da tecnologia lá no futuro. Então ele é um profeta apocalíptico, um profeta do futuro. Então esse argumento faz a gente entender que Daniel é como se fosse a igreja. Nós não passaremos pela grande tribulação. Deu para entender? Tipologia? Agora, acho que eu não li esse aí, né? Tessalonicenses 5:17. Não, 4:17. Não está aqui. Alguém abre para mim? 1 Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto aí vai falar da maneira que acontecerá o arrebatamento. Como que acontecerá esse tempo aí? Vamos lá. Jesus, ele fica invisível nas nuvens e toca-se as trombetas. Quem que ressuscita primeiro? Os mortos. Os mortos em Cristo, aqueles cristãos que morreram na sua fé, na sua esperança, com seu nome escrito no livro da vida, eles são ressuscitados. Por quê? Porque eles recebem um corpo glorioso. Nos dias de hoje eles não têm esse corpo glorioso. Eles estão na sua forma de alma e espírito. E eles vão receber esse corpo glorioso. O mesmo corpo que Jesus tinha. Podia comer, mas não precisava comer. Podia viajar no tempo, podia sumir aqui, ser trasladado para outro lugar. Pôde ser assunto aos céus, né? Ele se elevou. Tem a possibilidade de entrar nos céus, porque a Bíblia diz que a carne e o sangue não herdarão o reino dos céus. Exatamente isso é um dos motivos de nós recebermos um novo corpo. O corpo do pecado vai ser aniquilado e nós receberemos um novo corpo. Então, após isso, os cristãos que já estão com Cristo, eles vão receber esse corpo e esperarão a gente nas nuvens. Enquanto isso, a igreja na terra será arrebatada. Nesse meio do caminho aí, será com seu corpo transformado. E aí receberemos um corpo de glória e nos encontraremos com Cristo, com os nossos irmãos nos ares, e entraremos nas bodas do Cordeiro. Então o arrebatamento é isso. Sem experimentar a morte. Isso, sem experimentar a morte. Enquanto os outros morreram, nós seremos transformados. Então o arrebatamento vai acontecer de uma maneira muito rápida. A Bíblia fala que é num abrir e fechar de olhos, um instante muito ínfimo, a qual a pessoa abriu e fechou o olho, fechou e abriu o olho, já a pessoa já sumiu. Se for no outro lado da moeda. Estadia. E aí, ao momento que acontece o arrebatamento, dá-se início da grande tribulação.
A Bíblia não é específica a respeito do que acontece em qual tempo, mas eu tenho para mim que nesse momento as catástrofes já começam a acontecer. E que catástrofes são essas que acontecerá na grande tribulação? Deixa eu ler para vocês, aqui está na página 49 daquela lição que eu mandei para vocês. O que fazer? Diz assim, ó: o sol vai queimar as pessoas, assim como aquela fornalha aquecida em 7 vezes lá, que os soldados só de chegar perto morreram. Então o sol vai se aquecer para queimar as pessoas vão blasfemar. Provavelmente um terremoto mundial vai acontecer, vai destruir muita coisa. Meteoros, chuvas de pedra de 35 quilos, que é um talento, que a Bíblia fala. Tsunamis, águas contaminadas. A Bíblia fala de uma estrela caindo nas águas chamada absinto, e essa estrela vai contaminar de forma amargosa e tornar essas águas impossíveis de beber. Muita gente vai morrer pelo fato de beber essas águas. Tormentos indescritíveis causados por demônios. A Bíblia fala de demônios como gafanhoto, cauda de escorpião, rosto de leão, flechas, lanças nas suas mãos. Alguns teólogos interpretam isso como helicópteros. Eu acredito que seja literalmente demônios. A Bíblia fala de eles serem liberados do poço, do abismo, sair uma fumaça. É semelhante aos tormentos que as pessoas vivem no inferno. Então esses demônios vão ser liberados para atormentar a terra, se não me engano, um período de 6 meses, se não me engano, e as pessoas vão querer morrer e não vão conseguir. A aflição vai ser muito grande, muita doença, muita morte. A Bíblia fala pelo menos de 1/3 da população morrendo. O que é 1/3? Se for nos dias de hoje, é 2,5 bilhões de pessoas. É uma população maior do que o Brasil inteiro. Eu não lembro agora quantos mil tem no Brasil. Acho que tem menos do que isso. Tem 1,3 bilhões, se não me engano, no Brasil. Somos 500 milhões. 500 milhões? 250 milhões. 200 e poucos milhões. Enfim, é uma população maior que a população do Brasil. 2,5 bilhões de pessoas mortas com essas situações. Então, assim, o que vai acontecer na grande tribulação? A gente pode dividir em três tipos de sofrimento. Catástrofes enviadas pela ira do próprio Deus. E por que Deus estabeleceu esse tempo para sapecar mesmo com a ira? Porque o povo, o pecado da humanidade está num nível maior do que os dias de Sodoma e Gomorra. E isso está sendo retardado, porque vai vir de uma vez só. A gente acha que está tudo bem, né? Quando disserem a paz e segurança, haverá repentina destruição. Então, essa destruição não dá para ter uma ideia se vai acontecer tudo ao mesmo tempo, ou no primeiro tempo essas catástrofes, e depois o anticristo faz uma organização dos sobreviventes ali, e estabelece o seu reino triunfal, e depois depois dos 3 anos e meio, entra com a perseguição. Não dá, eu entendo mais ou menos assim, que assim que Jesus vem, arrebata a sua igreja, exatamente, o rapto é exatamente algo muito rápido, porque lembra do que aconteceu com Ló? Lembra o que aconteceu com Ló? O anjo queria descer fogo do céu lá, e eles se embaraçando, sabe? Parece que mulher se arrumando em casa. Se embaraçando. Pode ser que seja o contrário também, que eu já vi uns casos assim. Pode ser que seja um homem que seja mais atrapalhado. Mas sabe quando estava lá perturbado lá e ficava agarrado, e o anjo catou na mão do povo e vamos embora. E aí quando eles saíram, fogo desceu do céu. Dá a ideia que seria mais ou menos isso que vai acontecer na grande tribulação. O rapto será algo
repentino e brusco. Arranca porque vai vir coisa aí. Na verdade, as pessoas que morreram e já não têm a salvação não vão ter essa chance. Tipo, as pessoas que morreram antes já têm a salvação. Essa chance é para os cristãos mornos, vai, digamos assim. Não entendi a pergunta, desculpa. Que nem, a gente está falando que a gente acredita, eu também acredito que a igreja vai ser levada antes da tribulação. Aí os que estão mortos vão ressuscitar. Sim. Ficar com Jesus, mas os que já estão mortos e já tinham perdido a salvação, Não, já nesse não momento vão ter não. chance. Não, eles continuam no lugarzinho que eles estão lá. Essa chance, na verdade, é para a igreja que estava morrendo, capengando, e Deus está dando uma outra chance deles serem salvos. A tribulação. Na grande tribulação? Peraí que a gente chega lá. Nos que vão ficar, peraí. Então assim, ó, a questão da grande tribulação vai ser algo que a igreja vai ser levada. Aí a Bíblia diz, estarão dois no campo. Um vai ser deixado, o outro levado. Dois dormindo, um deixado, o outro levado. E assim por diante. Então ele fala de atividades lá. Oxalá que a nossa família suba toda. A gente precisa preparar a nossa família para isso. Sobe todo mundo, porque o negócio vai ficar feio na terra. Você vai ficar sem pai, sem mãe, isso que eu falo lá para as minhas filhas. Vou preparando elas. Então assim, ó, a grande tribulação vai ser algo terrível, porque o pecado está terrível. As nações que foram baseadas, a sua constituição baseadas na palavra de Deus, estão voltando atrás e tirando Deus. Por exemplo, Estados Unidos, provando o casamento homossexual, lei do aborto e tantas coisas terríveis. Culto satânico normal, como um culto normal. Bom, Apocalipse 7,14, deixa eu ler aqui, para a gente continuar. Não está aqui, tá bom? Aqui. E eu lhe respondi, ó meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, o segundo tópico, o que fazer se eu ficar? Esse tópico, ele é importante. Eu vou mandar um vídeo para vocês de 1 hora, se vocês quiserem, o link. Se vocês quiserem ouvir, porque esse vídeo, ele vai ser um áudio, na verdade, de orientação para que as pessoas não fiquem. Vai falar tudo o que vai acontecer na grande tribulação. De possibilidades que a Bíblia nos fala, tudo tem na Bíblia. E se eu ficar, porque é inegável que muita gente vai ficar. A Bíblia não esconde isso. Então, o que eu faço se eu ficar? A Bíblia também fala das igrejas as igrejas do Apocalipse, só dá razão para uma. O resto é só censura. Ó, se você ficar dessa maneira aí, eu vou tirar o seu nome. E se você ficar dessa maneira aí, eu vou ir aí, tô indo aí, tô chegando. Então, o juízo tá para 6 igrejas ali praticamente. E para uma, você guardou, você foi bênção e tal. Então, entenda que 1 para 6 é muita coisa. Então, o que eu faço se eu ficar? Nós precisamos entender 3 coisas. O anticristo, ele vai obrigar as pessoas a adorarem a marca, ou melhor, adorarem a sua imagem, adorar a ele e receber a sua marca. Agora vai ficar pesado, agora que saiu. Vou voltar aqui, ó. Senão vocês vão ficar com medo, vão sair correndo aqui. Quando eu ver essa música de novo, eu vou pensar em tudo isso aí só, né? Tô até com medo dessa aula. Essa música aí é a música do fim do mundo. Entenda, são 3 coisas que quem ficar, se fizer, já era. Não tem mais salvação. Adorar a sua imagem, adorar a ele e adorar e receber a marca da besta. A Bíblia é bem clara, bem nítida quanto a isso. E aí, por que a Bíblia fala muito disso? Porque haverá salvação. Acabamos de ler aqui, Apocalipse 7,14, que
Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e se alvejaram no sangue do Cordeiro. Há a possibilidade de ser salvo, sim, mas a duras penas. Se não morrer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Porque fala que no final dos tempos, uma das marcas da besta vai ser o chip e tudo mais. Não sei se algumas pessoas já sabem, mas existe já alguns chips, de fala que é de estética para emagrecer, ou uma outras coisas até para rastrear, de sequestro e tudo mais. Vamos falar assim, se essa pessoa, porque para mim já é o símbolo da besta, se uma pessoa sem essa ciência, vamos pensar, não conhece a palavra de Deus e ela coloca esse chip que já é uma marca e depois ela se converte com isso já gera para ela automaticamente uma condenação? O chip Mondex, que é colocado na mão direita ou na testa, que são os lugares de... Eu recomendo que vocês assistam lá esses vídeos, que lá vai estar tudo bem explicadinho. No meu canal lá, estevãogrossi@gmail.com, você vai entrar lá e vai ver os vídeos que tem lá e estuda. Agora, essa é uma grande possibilidade. Vamos supor que esse chip seja a marca da besta, que vai ser um símbolo de compra e venda. Se você quiser trabalhar, comprar, vender, comer coisas do mercado. Porque na verdade o dinheiro, o papel, tá para ficar extinto, né? Porque o cartão de crédito, o cartão tá tomando conta Exato. de tudo, né? Então, se a pessoa recebeu o sinal da besta, não tem mais salvação. E aí, qual é a relação que a Bíblia fala? De sofrimento físico, que a pessoa poderia sofrer por não se adequar a esse sistema, e ela compara a um sofrimento eterno, não tem comparação. Então, se ficar, não fique, mas se ficar, não estou falando para vocês, é para o vídeo. Esteve, não é um prêmio para quem ficar? Se ficar, não receba a marca da besta. Não receba, não adore a sua imagem. Deixa eu falar uma coisa para vocês que parece muito próximo disso. Televisores modernos têm um equipamento chamado, uma câmera, na verdade, não é nem um sensor, é uma câmera chamada Fish Eye. O seu tem isso em casa? Ele adequa automaticamente a luminosidade pelo ambiente. Esse sensor, que é uma câmera, ele foi usado para gravar imagens de casas lá nos Estados Unidos, deu tudo certo. Então imagine que no seu celular que tem uma câmera frontal e no seu notebook que tem uma câmera também, ou qualquer tipo de aparelho desse, apareça a imagem da besta lá, na grande tribulação. Você vai ter que se prostrar e adorar, porque aquilo vai estar registrando se você está adorando ou não. Olha que bom a tecnologia. E isso não é algo que a gente desliga, né? É. É algo que a pessoa ela consegue acessar a tua casa. Exato. E ver a sua vida. Isso é uma possibilidade muito grande de ser isso. Deixa eu falar para vocês, dois personagens que a Bíblia fala, do anticristo e do falso profeta. O anticristo tem todas as características, todas as possibilidades de ser o Emmanuel Macron. Eu ia te perguntar dele, eu estava esperando você terminar para te perguntar dele, o que você achava. Eu posso mandar vídeo para vocês que falam a respeito disso, e lá no canal também tem isso aí falando sobre isso. E o falso profeta tem todas as possibilidades de ser o Papa Francisco, pelas suas características. Os dois são jesuítas. O que significa ser jesuíta? Significa uma seita ocultista da Igreja Católica. Ela é satânica, essa seita. Então, se for isso, já tem os dois personagens. Só falta se manifestar. Só falta se revelar. Alguém pode receber a marca sem o consentimento? Não. Vai ser obrigatório. Vai ser tortura e a pessoa vai dizer, eu aceito. Ou aceita ou morre, mais ou menos assim. Tá, mas se ela aceitar sem saber o que ela tá fazendo, ela vai ser condenada ainda assim? Não vai ter como. Não tem como. Não tem como. Já vai estar na tribulação já. As pessoas hoje em dia estão sendo treinadas para aceitar isso. Eu assisti um filme esses dias, só não lembro, acho que é Apocalipse. Eu não lembro o nome do filme, mas falava exatamente assim, tinha um grupo de pessoas escondidas, para eles não porem os números, né, que era na testa,
Aí ele tentava comprar, o cara tentava comprar alguma coisa ou pegar escondido. É um filme, é o Arrebatamento. Acho que é o Esse filme é Arrebatamento. Chico. É. Aí eu assisti essa semana, você tá falando, parece que é igualzinho. Então, assim, ó, é necessário que a pessoa aceite de livre e espontânea vontade, sabendo ou não. A pessoa falar não, eles não colocam, porque faz parte, entendeu? Do processo, do aceitar, entendeu? Aceitar a marca do anticristo. E essa parte? Não pode ser posto à força. A pessoa tem que aceitar, mas aí essa força antecede. Corta um dedo, corta outro, vai aceitar? Corta outro, arranca uma orelha. Não aceitar é pagar com a própria vida. Eu creio assim. Os que aceitaram a morte de Cristo, morte de Cristo. Os que não aceitaram a morte de Cristo terão que pagar com a própria vida. Mais ou menos assim. Mas e a parte que você falou que as pessoas vão querer morrer e não vão conseguir? Isso aí faz parte das torturas. Por exemplo, desses demônios que vão ter essa picada, como se fosse algo, não sei se é físico ou espiritual, as pessoas vão sentir dores tão terríveis que elas vão querer morrer para se livrar daquela dor. E não vão, a morte vai fugir deles. A morte vai ser tirada, na verdade. A morte vai ser tirada, as pessoas vão... Por exemplo, tá sem metade do corpo lá, mas tá vivo ainda. Mas e aí as pessoas que recusarem tudo isso e quiserem ainda ser de Jesus, como que vai acontecer se elas não vão morrer? Vou ler de novo, Apocalipse 7,14. Dessa mesma maneira, devemos crer em Deus. Não. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O que significa isso? Haverá pregação na grande tribulação. A pregação na grande tribulação será por duas testemunhas. Essas duas testemunhas terão poder ilimitado de Deus para matar quem vier contra elas. E teria outros personagens também, que é os 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo santos, que se separaram, e eles provavelmente serão usados nesse processo de pregação. E vai ter a igreja que ficou também, escondida, fazendo alguma coisa ali. Então, as pessoas que serão salvas por essa convicção. Eu creio em Jesus e não vou aceitar o sistema do anticristo. Por essa pregação, a pessoa é salva, mas baseado em tortura e em todo tipo de dificuldade. Então a questão do ponto-chave é esse: não ficar. Mas se ficar, existe ainda salvação. Qualquer lugar que você for, qualquer lugar que você tentar se esconder, você vai ser achado. Não. Facebook. Porque, não, eu tô Pessoas perguntando porque já escutei pregação de gente falar, meu, se acontecer, vai pras montanhas, vai não sei pra onde. Bom, vai ter que dar um jeito de se esconder. Se caso for achado, pego, vai ter que passar pelo processo de tortura. Você vai falar sobre o período milenar, né? Bom, então seria isso que eu quero deixar para vocês. Eu vou mandar o vídeo de 1 hora, vocês escutam mais calma esse assunto. Concomitantemente, nós teremos as bodas do Cordeiro. Enquanto o povo estiver sofrendo na terra, a igreja que sofreu por amor a Cristo e se preparou, se santificou, vai estar com Cristo, vai estar tendo as alegrias das bodas do Cordeiro. Então, as bodas do Cordeiro boda significa festa do Cordeiro, a festa de Cristo, num casamento com a igreja. Então, quem é que vai participar dessas bodas? Quem é a noiva, na verdade? É todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo e morreram, foram trazidos à vida de novo, a igreja foi transformada, e aí eles vai se juntar nesse corpo chamado igreja, corpo de Cristo. E haverá essa salvação. Então, Efésios 5:32 vai dizer que grande é esse mistério entre o casamento de Cristo e a igreja. Apocalipse 19:7 é bem claro, vai falar a respeito das bodas do Cordeiro. Alegremos-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva já está preparada. Então a noiva ela tem essa característica de santidade, essa característica de preparação. Quem é que sobe? Quem estiver esperando. Por isso que é importante a gente estudar, tá? Esperando este momento, esperando a vinda de Jesus.
nós vemos que as nécias, na parábola das virgens, elas não tiveram azeite nas suas candeias. E as loucas, elas tinham azeite. É a preparação. Foi. Então as bodas do Cordeiro é isso. Enquanto isso, na sala da justiça, também teremos o tribunal de Cristo. Nesse momento de festa, de alegria, a Bíblia diz que Jesus disse o seguinte para os seus discípulos: que ele não beberia do fruto da vide, que é o suco de uva ou vinho sem fermento, enquanto ele não comesse lá no céu. Então essa espera de Jesus, ele deixou de lado esse benefício, e aí ele vai comer conosco. Então significa que lá no céu vai ter comida, vai ter bebida e vai ter muita alegria. Amém? Porque o corpo espiritual, ele permite isso. A Bíblia diz sobre comida, vai ter frutos na árvore que as pessoas vão comer. Não é algo espiritual, é algo palpável, que eles vão comer, vai ser saúde das nações. E o tribunal de Cristo vai ser um momento de entrega de galardão. Nós, nessa lição aqui, nós falamos alguns itens que provavelmente seria os benefícios da igreja. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não achei. Mas enfim, o que seriam exatamente? 2 Coríntios 5:10 vai dizer assim: porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal. Esse texto ainda vai falar a respeito de que não há outro fundamento a não ser o próprio Cristo. E quem edifica sobre esse fundamento, veja bem como escolhe os materiais para que possa edificar corretamente. Quais são as edificações? Quais são os materiais necessários para edificar esse edifício? Esse edifício, muito provavelmente, seja as nossas próprias casas, edificadas sobre o fundamento que é Cristo, a cidade celestial. Então esse edifício são construídos pelas obras que nós fazemos, que são ouro, prata e pedras preciosas. O que vai ser queimado? Quando nós mandamos para o céu feno, madeira, palha, que são as obras relaxadas, que são as obras mal feitas, que são as obras que não foram feitas em Deus, para o nosso louvor próprio, para receber louvor das pessoas, esses materiais vão ser queimados. E nesse momento aí Deus vai falar, ó, aquele momento que você fez isso, não valeu de nada. Outra coisa, você poderia fazer isso e não fez. Então vai haver censura. Mas aí nós não estamos falando mais de salvação. Nós estamos falando de tesouros que nós conquistamos, que guardamos. Então a Bíblia diz assim, que nós devemos juntar tesouros no céu, onde o ladrão e a ferrugem não consomem nem minam. Certo? Então isso não está falando de algo espiritual, está falando de algo que nós vamos ter lá, tesouros. Esse texto aqui fala de edifício, onde nós vamos morar, na cidade santa. Então somos nós que mandamos os tesouros e somos nós que mandamos os materiais para a construção da nossa casa. Isso é muito legal de entender tudo isso. Bom, então o tribunal de Cristo vai ser exatamente neste momento, mas não está em jogo a salvação aqui. Porque a Bíblia diz, se a obra da pessoa se queimar, ela mesmo assim vai ser salvo como pelo fogo. Não passa aí, meu filho, você não vai ter muita coisa aqui não, né? Mas tá aí, tá salvo. E só uma pedrinha, mas conseguiu. Tem muita gente que fica pensando só em pedrinha de coroa, mas é muito mais que coroa nós teremos. Nós teremos casa, nós teremos tesouros lá no céu. Posições. As posições no mundo espiritual também.
né? A questão de autoridade, a Bíblia fala da parábola dos talentos, que a pessoa lá que granjeou mais 10, ele tomou conta de 10 cidades, foi dado para ele essa autoridade sobre 10 cidades, e lá no milênio, que nós vamos falar agora, exatamente vai ter uma mistura de povo na terra. Então, o que acontece antes do milênio? Vamos estar lá. Na grande tribulação, fogo comendo o anticristo, perseguindo os judeus. E nesse momento exato que o anticristo, todos os seus exércitos vão estar para pegar o povo de Israel, Jesus, aí eles vão clamar. A Bíblia diz assim, olha que interessante. Eu vim em meu nome, Jesus dizendo, eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam. Vai vir um outro em seu próprio nome, a esse vocês receberão. Quem é esse? O anticristo. Eles estão esperando o Messias, vão errar de novo. E vai vir o anticristo e eles vão achar que é o Messias. Olha só, Emmanuel Macron é judeu, da tribo de Dan. Por isso que ele se assenta no trono para ser adorado como Deus. E o povo judeu vai adorá-lo como Deus mesmo. Emmanuel Macron é judeu da tribo de Dan. E ele, a Bíblia fala da profecia de Dan. Dan é como uma serpente à beira do caminho. Olha, se cumpriram os nossos olhos. Se eles soubessem que tudo isso vai acontecer, porém eles não aceitam de jeito nenhum. Tem muito judeu messiânico que recebe o Messias. Mas naquele momento que eles estarão ali, o anticristo que eles acreditaram que era o Messias vai estar contra eles. E eles vão estar lá, olhando para o céu, e vão dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aí Jesus desce, porque vai ter provavelmente alguém falando que o Messias dele já tinha vindo e eles vão crer e chamar o Messias. Nesse momento que eles chamam o Messias, aí Jesus vem com a sua igreja, com o seu exército celestial, pega o exército do anticristo, mata o exército do anticristo, pega a besta e o falso profeta, lança eles no lago que arde com fogo e enxofre vivo, não mata, ele joga vivo, e aí resolve aquela bagunça, estabelece um tribunal das nações, o julgamento das nações. Todos aqueles exércitos ali que tinham recebido a marca da besta, que adoraram a besta, eles vão ser mortos, não vão entrar no milênio. Quem vai entrar no milênio? O povo que se guardou, que sobreviveu e se guardou. Entra no milênio. Os mártires da grande tribulação vão ser ressuscitados e vão reinar com Cristo. A igreja também vai reinar com Cristo. Estabelece um período de paz por 1000 anos. Satanás e os seus demônios são amarrados. Fica tudo preso. A terra começa a se revigorar. Enche de conhecimento do Senhor. O profeta Joel, ele profetizou que nos últimos dias haveria um derramamento do Espírito Santo. Pedro, ele repete essa profecia, mas ele limita. Joel, ele não limita, porque ele está falando do tirar da glória de Deus. E o conhecimento do Senhor estará abundante na terra. A vida será alongada, não haverá mais deformidade, não haverá mais doença, não haverá mais guerra. A ferocidade dos animais vai ser tirada. Um reinado de paz se estabelece pelo próprio Cristo, a igreja e os ressurretos. No final, depois de 1000 anos, com tudo bem, toda a terra conhecendo a Jesus, vindo de ano em ano adorarem em Jerusalém, o que acontece? Satanás é solto. Por quê? Porque essas pessoas não passaram por tentação ainda. Então o que acontece? Satanás vai tentar o povo lá e o povo cai na lábia de novo. A terceira vez. Primeiro foi no céu, segunda vez foi no Jardim do Éden, a terceira vez acontece agora, de novo. Satanás leva os exércitos lá para matar, querer matar Jesus e matar o povo lá. O que acontece? Nem chega perto, já cai fogo do céu e mata todo mundo. Nesse momento se estabelece um tempo que chama Grande Trono Branco. Os céus e a terra desaparecem, o mar, a morte, o inferno entrega seus mortos para o julgamento final. Esse julgamento de todas as pessoas, desde Adão até o último, vai acontecer nesse momento. Quem não for achado o seu nome escrito no livro da vida,
vai ser jogado no lago que arde com fogo e enxofre, e os que foram achados nomes escritos no livro da vida entram para o gozo, entram para um novo momento. A Bíblia fala que, lá em Pedro, que há uma renovação por fogo da terra, a terra é renovada por fogo, e aí começa um novo tempo, a qual a Bíblia para por aí. A Bíblia cessa, a revelação para aí. Lógico que isso aí é o início. Os que foram arrebatados. O julgamento vai vir para eles. Julgamento é para os ímpios, né? grandes e pequenos. E os que morreram na grande tribulação. Os que morreram na grande tribulação. Então vão ser julgados. Ao Senhor e morreram na grande tribulação. E aí acaba 7.000 anos de reinado da terra, humano e de Cristo, mas com o corpo físico das pessoas. E aí as pessoas vão ter dois tipos de corpos. Quem estiver lá no lago que arde com fogo e enxofre vai ter um corpo que eles vão ressuscitar e vão possuir um corpo de ignomínia, é um corpo de vergonha, um corpo para sofrer. Esse corpo vai aguentar o fogo do lago e o enxofre, vai aguentar essa tortura eterna sem morrer. E a parte dos salvos, que vai ter um corpo glorioso, capaz de fazer coisas inimagináveis. Então seria o estado eterno dividido em duas partes. É o que a Bíblia fala. À sua esquerda vai colocar os bodes para queimar, e à sua direita dirá: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então esse reino espiritual vai ter diversas criaturas, por exemplo, anjos em todas as suas classes, querubins, serafins, criaturas celestiais, vai ter a igreja, vai ter como noiva, vai ter um outro povo também, que não vai ser exatamente a noiva, vai ser chamado os convidados, são pessoas, mas não vai ter essa posição de reinado que a igreja vai ter, e o próprio Cristo e Deus. Então esse é o destino, a vida eterna, no destino final, que isso aí vai ser o início daquilo que Deus projetou lá no início, a essência que Deus queria, e aí seremos, assim como Ele é, nós seremos, nós o veremos. Então essa é a promessa que a Bíblia traz para nós. Isso que nós estamos passando aqui é momento de provação, de tribulação. A gente precisa passar bem, precisa ser fiel até a morte. Amém? Deixa eu só perguntar uma coisinha. Teve a grande tribulação, e aí depois os demônios ficaram presos, e depois soltou para pegar, não entendi contra quem. Isso, foram presos no início do milênio e serão soltos no final, para tentar as pessoas. Mas quem? Porque teve a tribulação. Isso. Aí algumas terminou a grande tribulação e o julgamento. Terminou. Satanás e os seus demônios são presos para que não haja tentação. Ela fala dos 1000 anos. No milênio. No final do milênio. No milênio vai ser 1000 anos sem diabo na Terra. Quem são as pessoas que ele vai? Ele volta para tentar de novo. Isso. Ele volta para tentar as pessoas que habitam no milênio. As que sobreviveram à tribulação. Que viveram, que nasceram. Vai ter a vida normal, casar. Vai acontecer tudo no milênio. Só os que estão com Jesus. Tá, só. Anticristo e o falso profeta estão presos, estão jogados no lago de fogo lá. Outra coisa, as pessoas conseguem morrer nesse tempo da tribulação ou ninguém morre? A vida será aumentada, mas provavelmente vai ter morte. Vai ter morte. É vida física normal. Já vi pessoas assim que falam sobre os fins dos tempos, sobre a Bíblia, que será um livro comum. É quando é retirado o Espírito Santo da Terra? Sim, na grande tribulação não vai ter essa iluminação que a gente tem, mas o Espírito Santo vai atuar esporadicamente, entendeu? Mas a salvação é pelo meio do sacrifício de Jesus. As pessoas vão ter que crer nisso. Então, por exemplo, hoje a gente sente aquela alegria, aquele prazer, a palavra vem, toca, você vai ter que viver pela fé. Sem questão de sentimento, vai ter que dar um jeito de você crer naquilo. Acreditar no que você acredita. Acreditar e ir a fundo. Será mais ou menos isso. Bom, isso Jesus disse: eis que venho em breve. E sobre isso eu disse para vocês, vejam aquele vídeo lá que vocês vão entender como que é para os nossos dias.
Amém? Então esse é um assunto que é importantíssimo para a gente estudar, para que a gente se santifique, está perto de voltar a Jesus. Ainda que Ele não volte, nós continuaremos com esse espírito de ascensão dentro de nós. E a gente vai se guardando e vai se fortalecendo. Amém? Vamos orar? Agora que deixar Foi? melhor agora que deixar melhor agora. Hein? Por que você falou que você ia deixar pro final pra você falar? Porque o negócio vai ser feio. É aquela parte da grande tribulação que eu já falei. Os petistas vai todo morrer direto? Ai, meu Deus. Se não se converter, tanto petista como PSDB, Mas é tudo da esquerda. qualquer tipo. Isso é só uma ilusão, né? É só a partir do trabalhador. Você não estava no começo quando ele falou que a gente tem que cuidar com a política para não ficar. Eu falei, mas eu tava assim. Você estava já? Tem aquele julgamento também que vai vir o WhatsApp de todo mundo, né? Isso é bom você lembrar, ó. O irmão falou que no julgamento, até os segredos dos corações vão vir à tona. Vai abrir seu WhatsApp no telão assim e falar, ó. Da época dessa aqui, vai. Só orar. Vamos fazer uma oração? São segredos do coração. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui convictos e acesos por essa palavra, porque nós cremos no dia da Tua vinda e nós aguardamos isso ansiosamente. Que o Senhor venha sobre nós, nos fortalecer, nos santificar, para que estejamos firmes em oração e em busca ao Seu santo nome. Derrama sobre nós o Teu Espírito e renova em nós a fé, o amor, a esperança. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tamanha graça derramada sobre cada um de nós. Fortaleça-nos e nos abençoe. E nos ajude a irmos até o fim, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.